Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizestes a mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Graças deste ao meu coração, a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, consolação e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizestes por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado vertestes assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Boa noite a todos. Deus possa abençoar os irmãos. Hoje nós estamos nos reunindo aqui para fazermos o nosso culto de estudo bíblico. Vamos estudar a palavra do Senhor nessa noite e vamos estar aprendendo alguma coisa hoje referente às alianças, né? Nós sabemos que existem vários tipos de alianças e nós queremos estudar um pouco sobre as alianças que nós temos com Deus, que Deus tem conosco, que nós podemos ter com outras pessoas, né? E aí nós queremos, juntamente com os irmãos hoje, entrar nesse estudo. O propósito maior, na realidade, desse estudo, das alianças, é que nós pretendemos também, com esse estudo, chegarmos na aliança de sangue, que é a aliança a qual Cristo, né, fez conosco, com sua igreja, e as responsabilidades que nós temos para com essa aliança, visto que o Senhor Jesus cumpriu todas as etapas e toda a parte dele nas alianças que fez conosco e com o seu povo. Amém? Nós vamos orar aos irmãos, enquanto os irmãos vão estar também enviando o link do culto para as pessoas que quiserem enviar, para as pessoas acompanharem conosco esse culto de estudo bíblico. Hoje nós estamos fazendo daqui, direto de casa, né? Preferimos dar um descanso para a equipe aí, os irmãos que estão sempre nos ajudando lá na igreja, e hoje nós vamos dar um breve descanso a esses irmãos que vão assistir também das suas casas, mas a partir, né, na quinta-feira nós teremos um culto lá na igreja, na direção do departamento de varões, amém? E aí todos vão poder também participar conosco lá. Glória a Deus por isso. E nós já estamos vendo aqui um bom número de irmãos que entraram, que acessaram. Pedi para o irmão Júnior, para o irmão
o Anderson e também pedi para a irmã Juliana para que mandasse o link aí para os irmãos entrarem e acessarem aí, né, no grupo da igreja, para participar e para enviar também para os seus familiares ou para alguém que você queira participar com ele desse culto. Tu já mandou para dentro, querido? O link. Amém. O João está esperando. Nós vamos orar, dando abertura então a esse culto de estudo bíblico. Deus santo e justo, oh Deus bondoso, Deus de misericórdia, eu quero te louvar, te engrandecer, ó Deus, por essa oportunidade, ó Pai, que nós temos nessa noite de falar contigo, de ler a tua palavra, de meditar, Senhor, na tua palavra, aprender de ti. Quero pedir, Senhor, nessa noite a ajuda do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Que o teu Espírito Santo possa entrar nos lares, ó Deus amado, dos teus filhos e filhas nessa noite, para que nós possamos juntos aprender na tua palavra. Somente o teu Espírito Santo pode nos trazer a clareza, pode nos trazer sabedoria, pode nos ensinar como ler e como entender a palavra do Senhor. Pai querido, toma em tuas mãos aqueles nossos irmãos que hoje, porventura, possam estar com alguma enfermidade, que o Senhor venha tocar neles agora para curar. Faz um milagre, ó Deus, na vida, Senhor, de cada um desses enfermos, para que eles possam testemunhar e contar essa bênção, ó Deus querido, nas nossas igrejas, pelas ruas e por onde quer que eles andarem, ó Deus. Toma em tuas mãos, eu te peço, nessa noite, cada templo, cada igreja tua, Senhor, que se reúne da maneira como eles têm achado, ó Deus, para te servir, que o Senhor possa alcançá-los também nessa noite, ó Deus, dando paz e graça. Nós te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus, no nome de Jesus, ó Deus. Amém. Glória a Deus. Nós queremos, juntamente com os irmãos, nós vamos falar um pouco de alianças, né? E aí o que consiste, né, em ser uma aliança? Nós vamos falar que aliança é um acordo mútuo. Essa aliança é um acordo mútuo entre algumas partes. Pode haver aliança entre nações, pode haver aliança entre um homem e uma mulher, pode haver aliança entre amigos, podem haver aliança entre corporações, entre governos, vários tipos de alianças podem existir. E as pessoas, desde os primórdios, desde o princípio, nós vamos ver que desde lá de Abraão, né, quando a Bíblia vem falando a respeito de Abraão, quando a Bíblia começa a nossa jornada de fé, a nossa história de fé, sempre tem uma aliança sendo mantida. E alguém sempre caça um jeito de quebrar a aliança. Isso traz prejuízo para alguém. Sempre que uma aliança se rompe, alguém leva um prejuízo, alguém leva um tombo, né? Alguém tem problemas. Nós preparamos aqui alguns versículos, alguns estudos. Estou aqui com a irmã Bernadette aqui, como você viu aqui, né? Do meu ladinho, sem máscara, nós dois. É difícil esse negócio de coronavírus aí. Mas nós estamos aqui, eu vou contar com a irmã Bernadette para me ajudar aqui no estudo bíblico, vai fazer algumas leituras e vai ler para nós aí se algum irmão fizer alguma pergunta também, né? Para nós estarmos participando junto. Se você, durante o estudo, tiver alguma colocação também para fazer, uma contribuição, é muito importante, né? O obreiro ou até mesmo qualquer irmão ou irmã da igreja que tiver uma colocação, pode falar e nós vamos citar aqui, né, a sua colocação ou pergunta também. Na medida do possível, nós vamos tentar responder. Aquilo que nós não conseguimos responder hoje, né, nós vamos trazer numa outra oportunidade, porque ninguém é detentor também, né, da total sabedoria, graças a Deus por isso. Nós vamos falar sobre as alianças. Eu fiz uma apostila e eu vou ler alguma coisa a respeito da apostila para os irmãos entenderem e vamos parar em alguns tópicos para nós fazermos uma leitura bíblica a respeito do assunto. As razões que são levadas, né, a alguém fazer uma aliança. Então vamos lá. As razões pelas quais eram feitas as alianças são por questões, né, de negócios, para proteção ou por amor. Quando é por negócio, é porque alguém almeja crescer financeiramente. Quando é por proteção, sempre alguém que faz aliança por proteção, ele procura alguém mais forte que ele, senão como é que você vai se proteger, né? Se você procurar alguém mais fraco do que você para fazer uma aliança, você não vai se proteger, mas você vai proteger alguém. Então a aliança para proteção sempre existe, é um forte e um mais fraco. E a outra aliança é a aliança
por amor, que passou a ser uma aliança mais comum entre as pessoas. As pessoas fazem alianças também por amor, e o amor tem motivado muitas alianças, e a falta do amor também tem quebrado muitas alianças. Nós vamos falar de cerimônias, né? Sempre existe um cerimonial que cerca as alianças. Sempre existiu e sempre haverá alguns cerimoniais tratando de aliança. Por exemplo, a aliança de casamento, por exemplo, que sempre a gente convive mais e tem mais costume com ela, ela tem todo um cerimonial, né? Vocês já participaram, já foram, já estiveram em vários casamentos. Tem todo um cerimonial, todo um ritual, e sempre as alianças têm algo em volta delas para firmar esse contrato. Então nós vamos falar sobre 5 cerimônias, né, que eram comumente executadas para compromissos ou para firmar uma aliança. O primeiro cerimonial era um cerimonial que as pessoas usavam muito em tomar vinho junto e comer um pão um com o outro. Você vai encontrar isso quando Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque, se encontra com Abraão, lá no Gênesis, depois nós vamos achar as citações bíblicas. Eles comem junto, eles sentam e participam de vinho e de pão para firmar uma aliança entre eles. Então esse era um cerimonial. O segundo consistia em uma troca de capa ou um cinto. Também era comum, eu dava a minha capa para a pessoa dava dela para mim, e nós estávamos firmando um concerto, uma aliança ou um cinto, né? A capa sempre teve uma importância muito grande para o povo, né? Principalmente para o povo judeu, para o povo de Deus, bem como o cinto de um homem também tinha o seu valor. Então havia trocas ou de cinto ou de capa, era um cerimonial também para uma aliança. O terceiro era pegar animais que eram destinados para sacrifício. Naquela época dos antigos, eles ofereciam sacrifícios a Deus. E eles pegavam desses animais que eram para ser sacrificados a Deus e usavam desses animais para fazer alianças entre si. Ou partia o animal, um ficava com uma banda, outro ficava com a outra, né? Para fazer o sacrifício e fazer assim uma aliança entre eles, né? O quarto seria uma troca de nomes. As pessoas conseguiram carregar um pouco desse costume no casamento novamente. Você vê quando o homem casa com a mulher pega o nome do marido, né? E agora ela passa a usar o nome do marido de uma outra família. Isso é uma aliança através de casamento, que é simbolizada por essa troca de nome. De uns tempos para cá agora mudou. Até o homem também agora pode pegar o nome da mulher, né? Isso. Antigamente, há poucos anos atrás, era só a mulher que herdava o sobrenome do marido. Mas agora de uns anos, eu não sei se 2, 3, quantos anos para cá, acredito que mais, uns 4 anos para cá, o homem também pode pegar o sobrenome da mulher. É a aliança com troca de nomes também. E o quinto, né, e o último cerimonial que nós vamos ver aqui, era o corte da aliança, né, na palma da mão ou no braço. Eram marcas que eram feitas, pegava uma aliança e fazia cortes dessa aliança, ou na palma da mão ou no braço, para fazer uma marca, para firmar aquele pacto. Então nós vamos falar a respeito dessas alianças. A princípio vai parecer um pouco assim cansativo, mas depois nós vamos entrar em uns tópicos interessantes e vamos chegar na aliança mais importante ao final do estudo, que eu acredito que não será nessa terça-feira. Nós vamos chegar na aliança de sangue. Em todo o tempo, nós vamos fazer um estudo sobre as alianças e vamos chegar numa aliança mais profunda, que é a aliança do pacto de sangue. E para nós cristãos é muito importante. Tanto que o diabo copiou essa aliança. As pessoas andam fazendo marcas no seu corpo que derrama sangue, as pessoas andam se cortando, andam indo a cemitérios, andam indo fazer vários tipos de simbolismo no sangue aí, né? Mas aqui nos interessa a aliança de sangue, que nós vamos ler lá no livro de 1 Coríntios capítulo 11, que nós vamos falar sobre ela ao término do estudo. Amém? Glória a Deus. Eu já vou pedir para a irmã Bernadette
para a gente começar a dar uma lida na Bíblia aqui. Você também já pegou a sua Bíblia. Na sua Bíblia tem o livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 18, do versículo de 1 ao 4. Vamos ler essa aliança aí? Vamos ler essa passagem? Está com a sua Bíblia aí? Samuel 1, 1 Samuel, capítulo 18, versículo de 1 ao 4. Nós vamos estar lendo. Eu já vou pedir para a irmã Bernadette fazer a leitura aqui, para vocês ouvirem a voz dela aí, que ela fala bem também. Amizade de Jonatas para com Davi. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si, e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, e o seu arco e o seu cinto. Viu aí como é que era feito aí a aliança? Essa aliança, Jonatas, né, tirou a sua capa, que era uma capa importante. Ele era filho do rei. E ele tirou da sua capa e deu a Davi para firmar uma aliança de amizade mútua, né, entre eles. Aqui você vê que a Bíblia faz menção em dizer que até a sua espada ele também passou a Davi. Isso era um simbolismo muito importante, um respeito, uma amizade muito grande, porque a espada era tudo que o homem tinha, né, para provar, vamos dizer assim, que ele era um guerreiro, que ele era másculo, que era vitorioso, era a sua espada. E quando o rei tinha um filho homem, ele preparava esse menino para a guerra, colocava para aprender as lutas e mandava fazer para essa criança uma espada, e o cabo da espada era cunhado e preparado com as marcas do reino, e quem via aquela espada sabia que aquela espada era de um príncipe, porque ela era diferenciada das outras espadas. E Jonatas deu essa espada a Davi como uma aliança de amizade entre eles, e Davi também fez promessas de amizade para Jonatas, tá? E nós vamos ler um pouco aqui e você vai ver que as alianças de amizade entre eles eram tão profundas que Davi promete até cuidar da geração de Jonatas, né? Promete cuidar dos filhos dele se acontecesse alguma coisa com ele, bem como Jonatas também fez essa mesma promessa a Davi, porque se um faltasse, o outro ampararia a família do outro. Essa era a aliança entre eles. Eu vou dar uma leitura aqui de algo que nós escrevemos aqui para os irmãos acompanhar, e a irmã Bernadette já vai procurar, e você também. 2 Samuel, nós lemos o 1 Samuel 18, agora nós vamos para o segundo livro de Samuel 9, verso de 1 ao 7. Nós vamos ler alguns versículos aí de 1 a 7, né? E se a gente parar, depois os irmãos continuam lendo em casa, e anote essas passagens, que vai ser de suma importância aí para o seu conhecimento aí. Todos os outros passos do cerimonial, apesar de não estarem escritos, foram realizados. Por exemplo, o que nós estamos dizendo é que esse cerimonial entre amigos dessa aliança de Davi e Saul tinham outras coisas, mas não houve necessidade de mencioná-las, né, na Bíblia, mas aconteceu porque era costume daquele povo. Davi tinha um bom coração, amava Saul, mas Saul não acreditava nisso, pois tinha um coração cheio de inveja, ódio, além de ter também um mau caráter, né? E queria matar Davi a todo custo. Jonatas era muito parecido com Davi, tinha um bom coração e amava Davi, e muitas vezes atraía a ira de seu pai, Saul, sobre si por proteger Davi. E porque ele protegia a Davi, é por causa da aliança de sangue, né? Mas vem a guerra e Saul e Jonatas são mortos. A família de Saul pensa que Davi viria para tomar o reino e matar a todos. Todos os irmãos conhecem essa história. E Jonatas tinha um filho de 5 anos que chamava-se Mefibosete. Todos os irmãos também já leram e já ouviram pregações, né?
a respeito, né, de Mefibosete. E que a ama de Mefibosete, ela derribou ele na fuga, deixou ele cair dos seus braços e ele quebrou as pernas, quebrou os tornozelos e ficou por causa disso deficiente. E foi levado para uma terra distante, né? Fugiram com esse menino e levaram ele para uma cidade chamada Lodebar, que é uma terra de ninguém, terra de sofrimento, terra que ninguém quer morar. Mas foi o lugar que sobrou para Mefibosete morar. Contaram a vida toda para Mefibosete que quando Davi tivesse oportunidade iria matá-lo, porque ele era descendente de Saul e, sendo descendente de Saul, uma ameaça para o reinado de Davi. E aí contaram essa história para esse menino e ele ficou escondido em Lodebar, na casa de Maqui, ficou muito tempo lá. E Davi, depois que assume o reinado, de toda a história que os irmãos conhecem, ele se lembra do concerto, ou seja, da aliança que tinha com Jonathan, e manda buscar, né? Ele manda buscar a Mefibosete para se assentar com ele à mesa, para se assentar com ele no palácio, e para ter as terras de volta, para ter os bens, né, que foram lhe tirados. Por que isso? Porque havia uma aliança entre Davi e Jonathan, e mesmo depois de Jonatas morto, Davi prima, né, em observar essa aliança. Lê um pouco para nós aí, irmã Bernadette, 2 Samuel, capítulo 9, do versículo 1 ao 7. Se for muito, a gente para e já passa para uma outra. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que eu lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Glória a Deus. Isso é você honrar, né, com os seus compromissos. Não tinha ninguém vigiando a Davi para ele cumprir a promessa que tinha feito a Jonatas, mas ele estava aqui obedecendo, né? A palavra de um homem tinha muito valor. Ainda nos dias de hoje existem pessoas, né, que primam muito pela sua palavra, pelo seu nome, pela sua assinatura. E Davi agora lembrou-se dessa aliança e fez para com Jonatas o que ele havia prometido. E Mefibosete estava receoso, estava com medo, né? Porque ele achava que o rei o mandou chamar para que ele fosse morto, ou ficasse preso numa masmorra ou qualquer coisa assim, porque ele não tinha conhecimento da aliança que havia entre esses dois homens. Então nós vemos que existe agora aqui um respeito em se cumprir uma aliança, mesmo quando a outra pessoa morre. Na aliança do casamento, né? Diz que a aliança vai unir até que a morte os separe. Mas nesse caso aqui, a aliança perdurou, porque era uma promessa de um cuidar da descendência do outro quando o outro faltasse. E temos plena certeza que se fosse por acaso o contrário, Davi houvesse morrido, Jonatas também honraria com esse compromisso. E nós vamos agora falar sobre a aliança de Deus para com o homem. Tá? Essa aliança de Deus para com o homem é Deus que toma a iniciativa de fazer uma aliança com o homem.
tá? É um passo que Deus dá em direção ao homem para tentar resgatar o homem para si. Eu vou dar uma leitura aqui, como falei, e nós vamos chegar em algumas passagens. Eu quero pedir que você localize na sua Bíblia o livro de Hebreus, capítulo 7. Né? Nós vamos ler poucos versículos. Eu marquei aqui do 1 ao 28, mas nós não leremos tudo isso. Mas vamos ler poucos versículos e depois tu já marca perto aí Gálatas, tá bom? Gálatas, capítulo 3. Mas vamos lá, eu vou fazer uma leitura, enquanto a irmã Bernadette também vai procurar aqui, Hebreus 7. Houve outras alianças, então vamos lá, com Adão, com Noé, mas existem duas que são mais importantes porque nos atinge. Hoje são as que nós vamos dar uma aprofundada nelas. A aliança com Adão, os irmãos se lembram dela, né? A aliança, o período que Deus tratou com Adão, vamos chamar de adâmica, e a aliança que Deus fez com Noé, que Noé obedeceu a parte dele, foi lá, construiu a arca, Deus mandou a chuva, mandou o dilúvio, e depois fez a parte dele e falou para Noé, eu vou botar um arco-íris aqui no céu, e nunca mais eu vou destruir a terra com água como eu fiz agora. Fazia parte da aliança que ele tinha com Noé. E outras promessas que Deus faz a Noé, mas nós não vamos nos ater muito a essa aliança de Adão, nem a de Noé, mas nós vamos observar a aliança que Deus fez com Abraão, que nós vamos chamar de aliança abrâmica, e vamos falar da nova aliança, que é a que mais nos importa, que a nova aliança é em Cristo Jesus. Amém? Amém, então vamos lá. Estas duas alianças não são extensivas, porque a palavra de Deus nos são extensivas, porque a palavra de Deus nos diz que aqueles que são da fé são filhos de Abraão pela fé. No livro aos Hebreus, a palavra de Deus nos diz que a nova aliança está firmada em melhores promessas, supera, portanto, a velha aliança, mas claramente no capítulo 7 do livro de Hebreus, tá? Que a palavra do Senhor nos diz que a nova aliança, ela é melhor, tem promessas melhores do que as outras alianças. E aí, como é que nós vamos concordar com isso? Que a nova aliança, a promessa não são de terras aqui neste mundo. A promessa não são de prosperidades aqui nesse mundo. Mas a nova aliança, ela é melhor, porque ela promete mansões celestiais, ela promete vida eterna, ela promete paz eterna, então é uma aliança melhor que todas as outras alianças. Vamos ler só um pouquinho aí de Hebreus 7, do versículo 1 adiante, nós vamos falar de algumas coisas e depois nós vamos dar uma paradinha aí, porque até o 28 é muito extenso. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Amém? Continuando aí, irmã, vai até o versículo de número 28, depois você vai ler com calma, você vai ver a aliança que Deus trata com Abraão, nesse contexto que nós estamos falando.
E aí, nós vamos ler agora em Gálatas, Gálatas 13, versículo 13 e 14. Procura aí na sua Bíblia aí. Se o irmão Anderson tá por aí, para achar aí Gálatas aí, irmão Anderson. Gálatas é mais fácil, né? Gálatas 13. E é só aí, ó. Esse dia o irmão Joel estava rindo, que eu não tinha achado nessa Bíblia aqui, não tinha Gálatas. Gálatas 3, versículo 13 e 14, como diria minha mãe. Lê aí, irmã Bernadette. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Deus deu a terra ao homem, mas o homem traiu a Deus e passou a autoridade da terra a Satanás. Lembra que a gente lê na Bíblia mesmo isso aí, sabia? Você lê lá que o mundo jaz no maligno. Então Deus deu a terra ao homem, mas o homem traiu a Deus e passou a autoridade desta terra a Satanás. Deus encontrou uma maneira legal, né, de entrar novamente na terra, de possuir novamente, tomar de volta. E qual era esta maneira legal? Através do derramamento de sangue, em se fazer uma aliança de sangue. Porque se Deus faz uma aliança de sangue com o homem, tudo que é do homem passa a ser de Deus, tá certo? Para alguém operar na terra tem que ser homem, não é assim? Mas se o homem está em aliança com Deus, Deus, né, tem alguém na terra. Deus tem uma boca na terra, Deus tem pés na terra, Deus tem voz na terra. Então, se estou em Abraão, esta aliança é comigo. Aquelas bênçãos são minhas, né? E é isso que nós lemos no livro de Gálatas, capítulo 3, verso 13 e 14. O que nós queremos dizer com isso aqui? Que agora a forma que Deus encontra agora para entrar novamente e tomar de volta, né, a terra, tudo que nela há e o homem que ele fez, a única maneira que havia agora era por derramamento de sangue. E Deus precisa agora entrar na terra como um homem, né? Precisa entrar na terra como homem, viver como homem, e Deus passou a ter boca de homem na terra. Deus passou a ter pés de homem na terra, Deus passou a ter ouvido de homem na terra, através dessa aliança. E aí você pode começar já a fazer suas conjecturas, seus pensamentos, e ver que, por exemplo, Cristo, né, Jesus Cristo nasceu de uma virgem, nasceu de uma mulher, mas ele andou por essa terra, ele se alimentou nessa terra, ele falou aqui nessa terra com os homens, ele dormiu, ele teve fome, ele viveu como um homem aqui na terra. E quando Jesus volta para o Pai, quando ele vai embora, ele deixa sobre os seus discípulos, sobre os seus seguidores, a responsabilidade de ser boca de Deus na terra. Como é que Deus falava antigamente? A Bíblia diz que antigamente Deus falava aos homens através dos seus profetas. Mas hoje Deus fala através do seu próprio Filho. E isso custou o preço de aliança, né? E uma aliança de sangue, tá bom? Eu fiz um breve questionário aqui de umas perguntas, mas que nós faríamos essas perguntas para os irmãos responderem na igreja. Como nós não vamos ter tempo aqui, são simples, né? Quem Deus tem em mente quando chama Abraão? O que Deus está pensando? A irmã Bernadette nos leu que Deus chama Abraão através de Melquisedeque, que é um símbolo de Cristo na terra. Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, não tinha descendência, ninguém sabe quando morreu, não sabe de onde veio, de quem nasceu, quem eram seus parentes. É um simbolismo do sacerdócio de Cristo na terra. Não é isso? E quem é descendente ou quem é a semente, né, a quem Deus faz essas promessas a Abraão,
referencia-se de novo a Cristo, né? Então, desde quando Deus faz as promessas, por exemplo, a Davi, que Deus promete para Davi que o reino de Davi seria um reino eterno, Deus estava pensando já em Cristo, em Jesus, que nasceria da semente de Davi, e dessa maneira o reino de Davi seria eterno. Dessa mesma forma, as promessas que Deus fala a Abraão, elas também referendam Cristo, elas simbolizam também Cristo, porque através da fé que a irmã Bernadette leu no livro de Hebreus, que nós temos, né, como Abraão, pai de nossa fé, através dessa fé nós nos tornamos filhos de Abraão, descendentes de Abraão. Eu falava, né, na escola dominical. E como é que nós nos fizemos descendentes de Abraão? Através de Cristo. Então tudo referenda e tudo leva à aliança em Cristo. O autor do livro aos Hebreus, no capítulo 5, verso 10, nos diz que Jesus é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Voltando lá para o capítulo 14 de Gênesis, nós podemos ver uma manifestação da aliança entre Melquisedeque, né, e Abraão. Nós já fizemos essa leitura, né? A irmã Bernadette fez essa leitura. Então, desde Abraão, a presença do sacerdote Melquisedeque, até a entrada de Cristo na terra, tudo aponta para Jesus, para uma nova aliança, uma aliança que não vai ser mais rompida. Todas as outras alianças foram sendo quebradas, todas. O Deus coloca o homem dentro do jardim do Éden e faz uma aliança com ele, que nós chamamos de aliança do Éden, ou edênica, não é assim? E Deus coloca o homem lá dentro. E ó, vocês vão viver de boa, vai ter de tudo aqui. E faz uma aliança com um homem chamado Adão, um compromisso com Adão. Mas Adão quebra essa aliança. Adão desobedece a Deus e rompe com a aliança que Deus fez com ele. Então Deus tem que fazer outra aliança lá mais na frente com Abraão, não é assim? Fez aliança com Noé, e Deus veio fazendo alianças com o homem. E o homem sempre está tramando uma forma de quebrar essas alianças, até Deus chegar na aliança com Cristo, que todas as outras alianças apontavam para ele. Nós vamos para o primeiro cerimonial dessa aliança aí, né? Vamos lá para o versículo 19 de Gênesis 14. Vamos ver aqui o que diz. Gênesis 14, versículo de número 19. Nós vamos ler o 18 e o 19 para ficar bacaninha. Deixa eu ver se é isso aqui, porque eu sou mestre em anotar uma coisa e falar outra. Vê para nós aí, irmão. 19, versículo 14, versículo 18 e 19. 18 também, né? É. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Glória a Deus. Você nota aí, como é que tu leu o nome dele, irmão Bernadette, de Abraão? Abrão, né? Eu li Abraão. É Abrão. Tá vendo aí? Abrão. Uma das coisas interessantes é que nesse período aí, o nome dele ainda não havia sido mudado. Ainda não fazia parte da aliança aí, a mudança do nome dele. Então é costume nosso, nós lemos e falamos Abraão, 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 mas ele não se chamava assim, era Abrão, e também a sua esposa era Sarai, que depois veio a ser Sara. Então nós vemos aí que nesse encontro que eles dois tiveram, eles fizeram aliança entre eles, e como Melquisedeque simbolizava o sacerdote do Deus Altíssimo, simbolizava Cristo, apontava para Cristo, Abraão e sua descendência estava fazendo uma aliança com o próprio Deus, com Cristo, através, né, do sacerdote Melquisedeque. Parece um pouco confuso, mas não é.
Porque em todos os estudos, em toda parte que você for ler da Bíblia, que você encontrar falando a respeito de Melquisedeque como sacerdote do Deus Altíssimo, ele aponta para Cristo, ele referenda Cristo. Então essa aliança abrâmica, essa aliança de Abraão aqui, que na época era Abraão, é com o próprio Cristo. Amém? Para nós entendermos aí. Vamos lá. Agora nós vamos por uma parte da troca da capa do cerimonial das alianças. Os irmãos não se preocupem que nós vamos chegar num ponto muito interessante dessas alianças aqui. A troca da capa e do cinto, né? Vamos ver aqui. Eu pulei alguma coisa aqui? Não, deixa eu ver. Segundo cerimonial. Primeiro, né, ponto do cerimonial. A troca da capa e do cinto. Deus não tem uma capa e um cinto para trocar, né? Mas ele diz, eu sou o teu escudo. Capítulo 15 do livro de Gênesis, verso 1. O acordo que Deus faz. Deus não tinha uma capa, nem um cinto, nem uma espada, como tinha Jonatas ali, né? Que nós falamos no começo. Mas Deus tem um escudo de proteção. É isso que diz aí? Versículo 1. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Quando Deus faz essas promessas para Abrão, ele fala, olha, eu sou o seu escudo, eu sou a sua proteção, eu sou o Deus que vai te dar toda a sustentação. E Deus promete para ele que ele vai ser pai de uma grande nação. Lembra que Deus mostra para ele o céu, fala assim, conta as estrelas do céu, assim será a sua descendência. O interessante da nossa falta de fé e da nossa parte humana é que nós não entendemos as coisas que Deus promete para nós. Nós não temos como, na nossa visão carnal, compreender. Quando Deus falava com Abraão sobre isso aqui, Abraão não tinha a dimensão do que aconteceria. Ele chega a pensar que as promessas que Deus estava fazendo seria com algum servo dele, de Abraão. E aí Deus fala para ele que a promessa vai ser com ele e com um filho que Deus vai dar a ele, né? Gênesis capítulo 15, do verso 2 ao 9, trata-se desse acontecimento que eu estou relatando para os irmãos, né? Mas aí Deus diz assim para Abraão, não será de um servo seu, não, será com o filho que sairá das tuas entranhas, e mostra a ele as estrelas do céu, né? E mostra então o começo da promessa para ele, tá certo? No versículo de número 5, eu vou pedir para a irmã ler, nós estamos no capítulo 15 de Gênesis. Se eu estiver falando ligeiro, os irmãos falam por aí. Então o levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. Então veja bem, Deus então mostra para ele que a semente dele vai ser grande. E ele não tinha noção, irmão, de quanto seria grande, porque mesmo que ele tivesse muitos filhos, muitos descendentes, ele ainda não tinha como imaginar que eu, Ubirailton, que Bernadette, que você aí, né, irmã Janaína, seria descendente de Abraão. Ó como é que Deus faz as coisas, como é que é interessante, né? Mesmo que ele pudesse pensar assim, eu vou ter muitos filhos, muitos bisnetos, muitos tataranetos, ele jamais poderia entender quantos moradores da terra vieram a ser descendentes de Abraão por causa da aliança que Deus fez com ele e por causa de Cristo Jesus. Hoje nós fazemos parte da descendência de Abraão porque nós fomos adotados por Cristo. Não é isso que nós estudamos na escola dominical? Outro dia desse, me falha a memória, na anterior a de anteontem, nós falamos sobre isso, da importância, né, da aliança que Deus fez com Abraão e nós sermos chamados filhos de Abraão. Tem até um corinho que diz que pai Abraão tem muitos filhos ele tem. Eu sou um dele e você também. Então isso é fato, é bíblico isso aí, tá bom? Porém, quando Deus lhe mostra as estrelas, está dizendo a ele que conforme uma imagem da promessa e não das circunstâncias,
As circunstâncias são mentirosas, mas a promessa há de se materializar. O que eu estou falando, irmão? Toda vez que Deus faz uma promessa, toda vez que Deus firma uma aliança contigo, as circunstâncias e as coisas que te rodeiam te provam que isso não é possível, que não vai se cumprir. As circunstâncias, elas são sempre contra a tua vitória, sempre aponta contra a sua vitória. É o mundo que está em pandemia, alguém que não gosta de você, é a falta de emprego, é a visão que você tem de que as coisas vão dar errado, de que não vai dar certo, a circunstância aponta que você vai ser sempre pobre, a circunstância aponta que você vai ser sempre solteiro, que você nunca vai ter paz. As circunstâncias que nós olhamos à nossa volta só nos aponta coisas ruins. Mas nós servimos a um Deus que não fica preso às circunstâncias. Lembra que eu já falei para os irmãos algumas vezes? Quando José recebe de Deus a promessa que os galhos, né, que os seus irmãos se prostrariam diante dele, com seus pais, com sua mãe, com todo mundo se prostraria diante dele, ele começa a olhar em volta as circunstâncias e ele não vê isso nem de longe acontecendo. E ele é jogado dentro de uma cova, dentro de um buraco. Como é que de lá de dentro do buraco ele vai falar assim, quando é que alguém vai se encurvar para mim aqui dentro desse buraco? É vendido como escravo, depois é aprisionado. Então as circunstâncias, elas sempre nos mostram derrota, mas é Deus trabalhando para nos dar vitória. Abraão foi passando os anos da vida dele, foi andando na terra, foi peregrinando na terra, foi adquirindo bens, foi ficando rico, foi ficando próspero, mas não vinha o filho da promessa. As circunstâncias eram tão ruins que quando ele já estava idoso com a sua esposa, eles tiveram que dar um jeitinho de ter um filho para ver se cumpria a promessa que Deus tinha dado a ele. Mas não era assim que Deus queria fazer, né? Então a resposta de Deus para nós, irmãos, é que ele age independente das circunstâncias que nos rodeiam, tá certo? E aí nós conhecemos a história de Abraão, nós conhecemos a história de Isaac, e nós conhecemos como culminou a história de Abraão, que hoje veio confirmar a aliança que Deus fez com ele nos nossos dias, nas nossas vidas. Vamos falar de uma terceira parte do cerimonial agora. Nós vamos agora falar sobre caminhar entre as partes dos braços, de braços dados. Como é que era isso? Pegava o animal que eles estavam levando para sacrifício, eles partiam aquele animal, dividiam ao meio, dava o braço um homem com o outro e eles ficavam rodeando e caminhando entre as partes daqueles animais ali, simbolizavam uma aliança que um homem estava fazendo com o outro. Nós falamos um pouco sobre isso. Porque a aliança é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. A aliança nossa é entre o céu e a terra. Por isso, animais da terra e aves do céu, tá certo? Esse costume que eles tinham na antiguidade de pegar os animais que eram levados a sacrifício para Deus, para fazer uma aliança entre eles, eles traziam as aves do céu, os animais da terra, e eles davam os braços e rodeavam aqueles animais, falando, nós estamos fazendo um concerto, um pacto entre o céu e a terra, entre o que há no céu e entre o que há na terra. E hoje a nossa aliança ela é assim. Como que a nossa aliança é assim? A nova aliança nossa é um pacto feito entre nós e Deus, entre o que há nos céus e entre o que há na terra. Para isso, Jesus teve que vir à terra e teve que morrer aqui, como esses animais do sacrifício, para que nós pudéssemos agora, através desse derramamento de sangue, ter uma aliança com Deus. E aí, irmãos, Deus ele é perfeito, porque ele não deixa brechas nenhuma para que o diabo venha reclamar direitos. O diabo não tem direito sobre a sua vida, o diabo não tem direito sobre as nossas vidas, porque a aliança que Deus fez, ela foi perfeita. Ele pensou em tudo, tá certo? As coisas vão se encaixando depois, mas Deus já tinha o plano da salvação elaborado. E Satanás não tem do que se queixar, não tem como reclamar, porque tudo foi pago, todo o preço foi pago. Nenhuma parte da aliança Deus deixou cair por terra. Tá, eu vou dar uma corridinha aqui, porque essa parte do cerimonial aqui ela é meio extensa e ela sempre gira
em torno do livro de Gênesis, do capítulo 15. Depois você vai ler com calma o livro de Gênesis, capítulo 15, todo. Leia o capítulo todo e você vai ter uma compreensão melhor, tá certo? Vamos ao capítulo 17 aqui do livro de Gênesis, versículo 1, mas vai ler para nós, e depois nós vamos ler o versículo 7 e o 8. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. 7, 8, né? 7 e 8. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Glória a Deus. Então vê aí como é que a gente precisa ter paciência para Deus. Olha, Deus tinha falado com ele, tinha feito um compromisso com ele lá bem antes, lembra? Lá bem antes, quando ele ainda tinha vigor e força para ser pai. Deus promete para ele que ele seria pai de uma grande nação. Agora já tinha quantos anos? 90 e quanto? Que a irmã leu aí no versículo 1 aí? 90 e quantos anos? 99, né? 99 anos. 99 tinha anos. ele. Deus aparece novamente para ele. Então, irmãos, aparentemente as coisas estão demorando e muita gente desiste no caminho. Como a aliança tem sempre duas partes, as duas partes têm compromisso com essa aliança. Então, os dois precisam cumprir a aliança. E Deus estava cumprindo a parte dele aqui, embora aos olhos de Abraão estivesse demorando. Mas Abraão foi fiel a Deus até aqui. Não é isso? Continuou obedecendo a Deus, continuou indo onde Deus mandava, continuou na presença de Deus. Quis dar uma ajudinha aqui com a história de Agar, né? Mas a sua esposa lá, mais Sara, mas ele foi obediente a Deus em todo o tempo e permaneceu obedecendo e servindo a Deus por todo o tempo. Até quando estava com seus 90 e tantos anos, 99, Deus vem cumprir aquilo que Deus havia prometido. E vai mais além ainda, né? Deus vai mais além, porque Deus dá para ele gerações e gerações até os dias de hoje, como nós lemos lá no livro de Hebreus, tá certo? Aí ninguém fez nenhuma pergunta, é porque aprendeu tudo ou não aprendeu nada. Fala, João. O senhor está falando sobre aliança, beleza. Era uma aliança naquela época quando pegava na coxa quando ia casar? Aquilo era um tipo de aliança? Não, era Isaac, a esposa de Isaac. Era um juramento, né? Era um juramento. O João está falando aqui, irmãos, de um costume que eles tinham de colocar a mão embaixo da coxa do outro para lhe fazer uma promessa, para fazer um juramento. Como, por exemplo, quando Abraão manda buscar uma esposa para Isaac, ele faz o seu servo, né, Eliezer, colocar a mão debaixo da sua coxa e prometer para ele que não pegaria nenhuma mulher daqui dessas terras, mas que buscaria na parentela. É um juramento, né, um costume que eles tinham. Pode-se chamar de aliança? Não, porque não tinha promessa de nada em troca para a outra pessoa, mas ele estava exigindo dele um compromisso, uma promessa, diferente da aliança. A aliança sempre vai ter dois lados, né, ganhando nela. Um vai fazer isso, o outro vai fazer aquilo, sempre assim. Um promete isso, o outro promete aquilo. É diferente de um juramento. Mas foi bom o João lembrar dessa história aí. Quando Deus troca, né, o nome de Abrão, vamos lá, Abraão, agora ele era Abrão e passa a ser Abraão, tá certo?
Vamos lá, vamos lá. Eu tinha marcado aqui, eu tinha digitado uma passagem aqui, não passei, mas nós vamos pular essa Posso aqui. procurar aqui se quiser. Eu tinha marcado aqui, amados irmãos e queridos, a passagem aqui da troca de nome. Aqui 17 também. Deixa eu ver qual é o versículo. Aqui é no versículo 4 e 5, né? Quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás o pai de uma multidão de nações. E não te chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto. Glória a Deus. Então aí Deus troca o nome dele, né? Porque agora tem um outro significado depois da aliança que Deus faz com ele. O quinto cerimonial, né? Corte da aliança. Porque Deus não escolheu que o corte fosse feito na palma da mão, como era de costume, e sim no órgão reprodutor. Nós falamos sobre isso aqui na escola bíblica que o irmão Joel deu aula, né? É simples, a aliança é com Abraão e com os seus filhos até que chegue o seu descendente a quem a promessa foi feita. De novo, Jesus, né? Esses dias a irmã Bernadette estava falando aqui desse tópico aqui. Vamos lá no livro de Gênesis, capítulo 17, versos 7 e 8. Gênesis 17, versos 7 e 8. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Glória a Deus. O que acontecia aqui? Na aliança, aquele corte que nós falamos da aliança, um cerimonial que existia, que eles botavam a aliança na palma da mão ou no braço e cortava, né, ali, era um costume que o povo já tinha e outros povos já tinham adquirido também. E Deus precisava fazer uma nova aliança, um novo concerto com eles. E aí Deus criou, então, a circuncisão. Lembra que nós falamos um pouco sobre isso na escola bíblica dominical também, que todos os homens, o macho nascido na descendência de Abraão, deveria ser circuncidado, deveria ter o seu prepúcio cortado como uma aliança perpétua entre Deus e eles. Até os dias de hoje, o povo judeu observa esse costume, né? Obedece esse costume. Gálatas 3, né? Nós lemos hoje, né? 13 e 14. Vê aí. Então nós vemos que Deus muda um pouco porque Deus quer fugir do que era comum aos outros homens e quer ter uma particularidade com esse povo de Abraão, com o povo judeu, com o povo que Deus escolheu para si. É um sinal particular entre Deus e o povo judeu. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Vê bem, nós falamos um pouco sobre isso. Quando Jesus leva sobre si as nossas transgressões e quando ele é morto pelos nossos pecados na cruz do madeiro, ele está tirando de sobre nós todo o jugo da lei, está tirando de sobre nós todas as nossas culpas, todas as obrigações que nós deveríamos ter para com essa lei aqui, ele está colocando sobre si e tirando de sobre os nossos ombros. Você vê que o ritual da lei era muito pesado, muito cansativo, muito dispendioso para todos, e Cristo vem e tira isso. Você vê que lembra que tinha que levar animal para ser sacrificado, só o sacerdote podia entrar no santuário para falar com Deus, e aí Jesus vem e retira tudo isso. Havia a necessidade dessa aliança aí do prepúcio, né?
da circuncisão, e aí Jesus vem e retira também isso. Qual que necessita agora para você fazer parte da nova aliança? Só aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não precisa mais nada, não precisa cortar a pele, não precisa matar animal, apenas aceitar a Cristo como seu Salvador. É óbvio que você aceitando essa aliança de Cristo como seu Salvador, junto com a aliança vêm as suas obrigações e deveres. Toda aliança vai ter obrigações e deveres, tá certo? Um diz qual é o compromisso dele, o outro diz qual é o compromisso do outro, o que eu prometo, o que o outro promete, o que eu vou fazer e o que você vai fazer para manter essa aliança. Então, Cristo cumpre a parte dele e tira todo esse jugo pesado da lei de sobre nós, é isso que a irmã acabou de ler, e coloca sobre nós o que ele diz, um fardo leve, um jugo suave. É isso que ele faz, tirando esse cerimonial todinho de sobre nós aí. Eu fiz uma anotação aqui que eu vou ler para os irmãos. Jesus um dia viria gerado da promessa, desta vez não de um útero morto e velho, mas de uma virgem. A palavra entrará nele e a semente de Deus será formada no corpo de uma das filhas de Abraão. E Deus entrará no planeta no corpo de um homem. Vê? Nós vemos aqui Deus se materializando aqui no corpo de Cristo Jesus. Tudo devido à aliança, por causa dessa aliança, né? Deus se dá a conhecer. Podemos ter intimidade com Ele. Os que o temem, Ele fará conhecer a sua aliança. Não um conhecimento intelectual, mas um conhecimento experimental. Como é que se dá isso, irmão? Qual é a diferença de um conhecimento intelectual para um conhecimento experimental? Nós vamos falar de conhecimento, um momentinho só, João. Conhecimento intelectual. Tem gente que é doutor, irmãos, em ler, em estudar, em pesquisar, entendeu? Já leu a Bíblia, já leu os livros, já foi procurar livros históricos, já foi em Jerusalém, já voltou, já foi em tantos lugares e pesquisou e ouviu doutores e isso é um conhecimento intelectual. Mas ele não tem um conhecimento experimental, ele não experimentou a graça de Deus. Ele não tem um conhecimento empírico, não é assim que nós falamos? Ele não tem um conhecimento de pegar, de apalpar, de conhecer, de sentir a presença de Deus. Ele não tem experiência nenhuma com Deus, ele só tem conhecimento intelectual. Quantas pessoas você conhece que você vai sentar para falar de Bíblia com ele e ele conhece a Bíblia todinha? Eu já li a Bíblia toda, já li de volta, já li de não sei o quê, já leu a Bíblia toda, mas não teve uma só experiência com Deus. E ele precisa ter uma experiência com Deus. Como é que você vai fazer para ter uma experiência com Deus? Intimidade com Deus. Como é que você vai fazer para ter intimidade com Deus? Observando os seus mandamentos, observando a sua palavra, né? Obedecendo a aliança que ele fez contigo. Nós falamos sobre santidade agora nas últimas lições, que é um passo para você ter intimidade com Deus, é a santificação. Sem santificação, ninguém vai ver Deus. Então você pode até ter conhecimento bíblico, pode ter conhecimento da história, pode saber quem foi Platão, pode saber quem foi Sócrates, pode falar de inúmeras pessoas aí, de Paulo, de Artemis e outros, você pode ter diversos conhecimentos, mas você só vai ter experiência com Deus se você tiver intimidade com Ele. Não tem como você ter experiência com Deus sem cumprir a aliança que Ele fez, que Ele está fazendo. Para você poder ter essa intimidade, você precisa se aproximar dEle. Para você aproximar dEle, você tem que obedecer a Ele. Então aí você vai vendo todo o processo da nova aliança. Depois nós vamos entrar nos detalhes dessa nova aliança. Pastor Bireuto, o que é a nova aliança? Como é que é a nova aliança? Eu quero conhecer, eu quero saber como é que eu faço parte desta aliança. Qual é a minha responsabilidade na nova aliança? O que eu tenho que fazer na nova aliança? O que eu preciso fazer? E o que Deus vai fazer por mim? Qual é o acordo? Qual é o acordo? O que Deus vai me dar? O que eu vou dar para Deus? O que Deus vai ser para mim e o que eu vou ser para Deus?
Tudo isso faz parte do bojo, né, do pacote da nova aliança, tá certo? Eu vou fazer uma breve leitura aqui de um texto aqui, de uma passagem, e depois nós vamos ver o horário aqui e ver se nós conseguimos entrar na nova aliança, na aliança de sangue por Cristo Jesus. Você ia perguntar o quê, João? Não, isso a gente explicou já. Mas o que você ia falar? Era sobre conhecimento intelectual e sobre conhecimento Experimental. Isso. Experimental são experiências, né? Você vê que todo cientista, toda a pessoa que estuda, ele estuda um determinado assunto e depois ele faz uma experiência sobre aquilo para ver se dá certo. Né? Então, um conhecimento intelectual sem experiência, ele não vai ter valor nunca. Você nunca vai saber se funciona, se vai dar certo. Tem que ter uma experiência. 9 e 6, tá? 9 e 6, ok. Tá, vamos lá. O que é de Deus, né? E o que é nosso nessa aliança aí? Na aliança. Com o que você entrou na aliança? O que era nosso? O pecado, a opressão, a derrota, a doença, a morte, a condenação. Nós só tínhamos dívidas, tá certo? Isso foi com que eu entrei na aliança. Qual é a parte que você vai entrar na sociedade? Vou entrar com o pecado, com opressão, com derrota, com doença, com morte, né? Com dívida. Foi com isso que eu entrei. A minha parte foi essa. Mas ele, né? E essas partes se tornaram de Deus, né? Jesus pagou essa dívida na cruz. Então não há mais sentido em vivermos hoje no pecado, na derrota, na miséria, na doença. Tudo isso Jesus já pagou. Qual foi o acordo? O acordo é esse aqui. O que o Birailto vai trazer aqui para a aliança com Jesus? Meus pecados, minhas dívidas, minha mentira, minha opressão, vou trazer tudo. Jesus vai pagar essa dívida. Jesus vai pagar essa dívida. Como é que Jesus vai pagar? O diabo chega perante ele com a promissória dizendo, ó, ele me deve vários pecados, ele é derrotado, ele é cheio de doença, ele vai morrer, ele é condenado. Aí traz para o Senhor a promissória das minhas dívidas. E Jesus vai lá e paga toda a minha dívida. Essa é a parte dele na aliança. A minha parte é chegar todo quebrado. E a parte dele é pagar essas dívidas. E aí depois, quais são os meus deveres para com esse Senhor que resgatou a cédula? A Bíblia diz isso, nós vamos ler depois. Que a cédula que era contra mim, o Senhor pagou ela por inteiro. Tá certo? Procura aí essa passagem aí, procura aí dever de casa aí para os irmãos. A cédula que era sobre mim, o Senhor pagou, e pagou integral. E com o que ele entra? Vamos lá. Eu entrei com o pecado, com opressão e tal, e com o que Deus entra? Com o que Jesus entra nessa aliança? Ele entra com vida, com alegria, com poder, né? Com graça, com salvação, com tantas coisas que você pode mencionar. E Jesus, né, ele se torna homem para sentir as nossas necessidades, as nossas dificuldades, para passar por tudo que nós passamos, para entender o que o ser humano pode e não pode suportar. E Jesus prova que é possível nós suportarmos as afrontas e as dores, para ele chegar e falar, não, vocês conseguem fazer essa aliança comigo, sim. Ah, Senhor, eu não aguento mais, eu não suporto. Como é que não suporta? Jesus suportou. Ah, eu não dou conta. Como é que você não dá conta? Jesus deu conta. Então, a parte dele, ele cumpriu. E foi necessário que ele viesse habitar conosco aqui nessa terra, passar por tudo que nós passamos, para que hoje você não dissesse assim, ah, eu não dou conta. Deus está falando isso porque ele é Deus, mas Deus provou através de Jesus, o homem, que é possível cumprir essa aliança. Nós é que muitas das vezes, né? Mas é possível. Com o que ele entrou? A irmã Bernadette citou aqui, que é possível se nós estivermos nele. Tudo isso ele preparou, irmão. Tudo isso ele deixou pronto. Ele olha para os discípulos e diz assim, a carne aí está fraca, né? O espírito é forte, mas a carne é fraca. E em outro momento ele diz, o espírito está pronto, mas a carne não vai aguentar. Né? Então o que Jesus fala? Vocês vão ficar aqui tranquilos,
Vocês não vão ficar órfãos, não vão ficar sozinhos. E eu vou enviar o Espírito Santo, vou mandar o ajudador, vou mandar alguém que vai estar com vocês em todo o tempo. E esse que vai vir vai acompanhar vocês, vai dar para vocês força, vai dar para vocês virtude, vai dar para vocês sabedoria, vai ensinar por onde você deve andar, o que você deve falar, o que você deve comer. Tudo, se você tiver o Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo de Deus estiver em você, vai ser possível. Aí vem aquela história. Tudo é possível ao quê? Crer. Quem não crê, não vai nem saber que existe Espírito Santo, né? Então, certa a colocação da irmã Bernadette, que é possível para nós se nós estivermos nele, tá certo? Então, nessa aliança, olha só, ele mora no céu e nós na terra. Ele veio morar na terra para que nós possamos ir morar no céu. Você ia fazer uma queixa, né? Ah, mas é fácil para Deus, ele mora aí no céu e a gente vive aqui nessa terra ruim, não sei o quê, perseguidos. Pois ele veio até aqui morar nessa terra para que nós pudéssemos morar no céu. Ele tinha uma natureza divina, nós tínhamos uma natureza humana. Aí ele vai, muda a sua natureza divina, passa a ter uma natureza humana, para que nós tenhamos uma natureza divina. Olha só, irmãos, Jesus vem aqui, deixa a sua natureza divina, passa a ter uma natureza humana, passa a sentir as dores do homem, a sede do homem, a fome, as angústias do homem, só para te dar direito de ter uma natureza divina. Ele nasce na terra como filho do homem, para que nós agora possamos ser, né? Para que a gente nasçamos agora filho de Deus. É impressionante, né? Ele vem, nasce aqui para ser filho de uma mulher, de um homem, nasce carnal, para que agora nós possamos ser filho de Deus. Ele deixa de ser filho de Deus lá no céu, sentado à destra do Pai, para nascer aqui nessa terra do homem. E nós agora viramos filhos de Deus. Olha a troca, a aliança, o acordo, como é que o Senhor faz. Nós tínhamos que viver, né? Mas ele não tinha que morrer, mas ele veio morrer. Nós não tínhamos, né, do que viver. Ele não tinha do que morrer. Então, veja bem, a gente não tinha do que viver e ele não tinha de que morrer, mas veio morrer. Ele morreu a nossa morte para que nós vamos viver a sua vida. Já ouvimos isso várias vezes, já cantamos isso várias vezes, né? Sempre a gente canta isso. Morreu a nossa morte para que nós vivamos a sua vida. Ele recebe na cruz a nossa maldição para que sejamos abençoados. Nós deixamos de ser amaldiçoados para ser abençoados. E como é que isso se dá? Quando Jesus pega a minha maldição e me dá a benção dele. Ele toma a nossa condenação. Ele foi condenado para que eu fosse justificado. Ele recebe a minha condenação, tudo que era para vir sobre mim ele recebe. E aí nós vamos ler no livro de Romanos 8 que nenhuma condenação há para o que está em Cristo Jesus, porque ele já pegou a condenação para ele. Ele toma o nosso pecado, né, para que nós recebemos santificação. Eu era todo imundo, todo cheio de pecado, o Senhor toma sobre si todos os nossos pecados. E agora nós somos chamados de santos, eleitos, filhos de Deus. É tremendo, né? Ele se veste com o corpo de homem, redime este homem e o leva para a glória. Se vestiu de um corpo de homem para que você pudesse ter um corpo celestial, para te levar para a glória. Porque nesse corpo carnal, corrompido, você não vai. Então Jesus agora dá a condição de que você tenha um corpo santificado para te levar para a glória. É assim que hoje um homem está no céu, através de um corpo de homem glorificado. Nosso corpo, nossa natureza de homem, a qual ele tomou na terra quando nasceu como filho do homem, está lá no céu para sinal eterno de que a redenção é um fato consumado. Amém? E Deus está na terra, dentro de nós. Ele, sendo Deus, vestiu-se com um corpo de natureza humana. Nós, sendo homem, nos revestimos da natureza divina na promessa do Espírito Santo. É forte. Glória a Deus por isso. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos, na terça-feira que vem, entrar em todo o contexto dessa nova aliança. A aliança que nós vamos chamar de aliança
de sangue. Aliança feita no sangue de Cristo. Nós demos uma introdução aqui no final de como se dará essa aliança. Tudo que o Senhor fez e com o que você entrou nessa aliança. Irmão Henrique Santos, o que você trouxe para Jesus aí para fazer uma aliança com ele? Né? Tem outro irmão aqui, a Marilene, né? Marilene dos Reis. Com o que tu entrou nessa aliança? O que você apresentou para Jesus? O que você trouxe para ele? Jesus te chama, Deus te chama e fala, eu quero fazer uma aliança contigo. Quero fazer uma aliança contigo. Como é que você trouxe o quê? O que você traz aí para a gente fazer negócio? Quando na antiguidade os homens iam ao mercado, não existia dinheiro para comprar as coisas, era feito um mercado de trocas. Então um trazia uma galinha e o outro trazia o arroz. E aí eles falavam, o que você tem aí para levar o meu arroz? Ah, eu tenho essa galinha. Ah, eu tenho esse pato. Ah, eu tenho essa mandioca. Então tá, leva aqui e tal. E quando nós fomos fazer aliança com Deus, eu li aqui para os irmãos, o que foi que você trouxe para apresentar para Deus nessa aliança? O que você tinha aí, irmão Joel, irmão Anderson, para trazer para Deus, para fazer uma aliança com Ele? Ele trouxe o seu melhor. Né? Deus não poupou, ele não economizou. Ele trouxe o que ele tinha de melhor. O que estava assentado ao lado dele no céu, ele abriu mão e trouxe para esta aliança, e enviou para esta aliança. E para que nós não questionássemos, ele veio ser homem na terra, passar pelas mesmas privações dos homens da terra, para que nós não nos queixássemos de luta nenhuma. Eu fico admirado quando eu escuto alguns cristãos, alguns crentes dizer assim, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Ninguém passou o que Jesus passou. Eu estou falando do Jesus homem, né? O irmão Henrique Santos disse que entrou com todos os pecados dele ali. Ele botou assim, todos os meus pecados, mas não é meu, não é dele. Todos os pecados dele foi o que ele trouxe para esta aliança. E Jesus entrou e pagou o preço e tomou esses pecados da mão do irmão Henrique e agora deu a ele a oportunidade de ser justificado em Cristo. Está escrito lá no livro de Romanos, capítulo 8. Não tem condenação nenhuma para o irmão Henrique dos Santos, porque Jesus pagou o preço por ele. Amém? Então nós vamos pegar na próxima terça, não se esqueça, vamos entrar nessa nova aliança, na aliança de sangue, e vamos ver qual é o meu compromisso e qual é o compromisso de Deus nessa aliança. Eu acho lindo como as pessoas agora, nessa pandemia, nessas dificuldades que estão vivendo, querem reclamar de Deus. Outro dia eu vi uma louca, né, como diz Jó a respeito de sua esposa, eu vi uma louca falando, se Deus fosse isso, se Deus fosse aquilo, cadê os Deus dos crentes? Por que esses pastores não oram agora aí para Deus curar essa pandemia? Cadê os Deus que esses pastores pregam? Por que esses pastores não oram e cura a coronavírus? Vocês não são os filhos de Deus? Por que vocês não oram para Deus curar? A mesma coisa fizeram com Jesus. Mesma coisa. Me dê um sinal. E Jesus falou, nenhum sinal vai ser dado. Desce dessa cruz. Não, eu não estou afim de descer de cruz nenhuma. Come pedra, transforma a pedra em pão, está com fome. Não, eu não estou afim de comer agora. Então, tudo isso que você está passando, Jesus passou. E ele pôde vencer. E aí ele deu para nós as mesmas armas para nós vencermos. Enviou o Espírito Santo para estar conosco, para nós suportarmos e vencermos. E as pessoas do mundo agora estão agora dizendo, cadê Deus? Por que Deus permite isso? Por que Deus... E por que antes eles não se lembraram de Deus? Por que antes eles não se lembravam de Deus? E agora questionar Deus, se eles nunca quiseram saber de Deus, nunca existiu Deus para eles, por que agora existe? Né? Então nós precisamos entender que a aliança que nós fizemos com Deus, ela vai ter dois lados, o lado do Birailton e o lado de Deus. Amém? Então nós vamos ver qual é a nossa parte, o que nos cabe e o que cabe a Deus, e o que Deus já tem cumprido e o que nós estamos cumprindo nessa nova aliança. Amém? Então, que Deus possa abençoar cada um dos irmãos, Deus possa abençoar vocês nessa noite, ricamente,
e que nós possamos na próxima terça-feira, né, estarmos aqui firmes novamente para nós estudarmos sobre essas alianças. Na próxima terça-feira nós queremos fazer esse encerramento dessa lição aqui, desse estudo, lá na igreja, porque aí os irmãos vão poder participar conosco, falar, dar um palpite, fazer uma pergunta. Então, terça-feira, nós queremos fazer lá na igreja, se Deus assim permitir, tá? Lembrando aos irmãos que quinta-feira agora, o culto lá na igreja é na responsabilidade dos varões. Irmão Joel e todos os varões vão estar na responsabilidade do culto quinta-feira. Também lembrando o que eu disse no domingo. Se Jesus voltar antes de quinta-feira, eu não vou estar no culto quinta-feira. Combinado? Se ele voltar antes de domingo, não vou estar domingo na igreja. A irmã Bernadette disse que também não vai. Tá bom? Então, permitindo Deus, nos encontramos na quinta-feira, direto da igreja, no domingo na escola bíblica dominical, no culto à noite e na terça-feira no próximo estudo bíblico. Que Deus abençoe a todos. Amém? Amém. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos agradecer a Deus. Deus Santo, eu quero te agradecer por esses momentos aqui, Senhor, lendo a tua palavra, meditando, Senhor, na tua palavra, estudando sobre, Senhor, os acordos que tu tem feitos para nos libertar e para nos abençoar. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, a cumprir a nossa parte. Ser conosco, nos fortalece, leva-nos ao conhecimento da verdade, da palavra de Deus, para que nós não venhamos fazer nada que desagrade a Deus, nada que envergonhe o evangelho do Senhor na terra, mas que nós sejamos um espelho refletindo a imagem de Cristo. Abençoa a tua igreja. Deus, sê com aqueles que estão fracos, que não estão tendo força, Senhor, para persistir nessa jornada, nessa caminhada. Visita eles agora, meu Pai. Dá para eles força, levanta eles com a tua mão poderosa e traz eles à tua presença novamente para te louvar com alegria, para te servir com vontade, para andar de novo em direção à tua casa. Deus, anima, Senhor, agora os fracos, eu te peço por tua misericórdia, em nome de Jesus, ó Deus. Dá-nos uma noite abençoada, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos e todos digam amém. A Deb, há 60 anos conservando a chama pentecostal. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Até a próxima.